E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. O mercado acabou de receber dois sinais que juntos mudam completamente o potencial de valorização do XRP. E quem não conectar isso agora vai entender só depois que o preço já tiver andado. A SEC, ela liberou a tokenização de ações e títulos, abrindo caminho para trilhões de dólares migrarem para o blockchain. E o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, com mais de 9 trilhões de dólares sob gestão, afirmou que moedas, ações e ETFs vão ser tokenizados. Mas qual será o potencial de valorização do XRP com esses trilhões de dólares? Isso não é narrativa, isso é regulação liberando o modelo de capital trilionário, apontando o próximo passo. Quando essas duas forças se alinham, a pergunta deixa de ser se o mercado vai mudar e passa a ser qual ativo vai capturar este fluxo. E é exatamente aqui que o XRP entra. Se o XRP se posicionar como infraestrutura de liquidação desse mercado tokenizado, a discussão deixa de ser vai subir e passa a ser até onde o preço pode ir quando trilhões de dólares entram em jogo. E se você quer acompanhar esse tipo de movimento antes que vire manchete e o preço ajustado, se inscreve agora, deixa o like, compartilha. Quem entende antes, decide antes. Tudo começa com uma matéria da Coinpaper que revelou que a SEC deu sinal verde para a tokenização de ativos e títulos, reconhecendo oficialmente esse modelo dentro do sistema financeiro tradicional. Nesse novo cenário, o XRP Ledger aparece como um dos grandes beneficiados. Isso não é só positivo, é mudança de categoria. Nós vemos aqui na matéria que a SEC aprova a tokenização de ações e títulos. Grande vitória para o XRP Ledger. Nós vemos abaixo aqui a aprovação da SEC para títulos tokenizados, um grande impulso para o XRP Ledger. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, SEC, aprovou oficialmente a tokenização de ações e títulos em blockchain, marcando uma grande mudança nos mercados financeiros. O analista Armando Pantajo afirma que essa mudança pode transformar a forma como os títulos são emitidos, negociados e liquidados, posicionando o XRP Ledger para ganhos significativos. Nós vemos aqui abaixo que a tokenização transforma ativos tradicionais, como ações e títulos, em tokens digitais em uma blockchain, permitindo liquidações mais rápidas, custos mais baixos e menor dependência de intermediários. Um pouco mais abaixo nós vemos que, portanto, a aprovação da SEC é extremamente positiva para o XRP Ledger, um blockchain rápido e de baixo custo, reconhecido pela eficiência em pagamentos internacionais. Com o respaldo regulatório para títulos digitais, a rede está preparada para atrair investidores institucionais e individuais, possibilitando a tokenização e a negociação de diversos instrumentos financeiros. Nós vemos aqui que o recente lançamento do XRP Ledger V3.0 pela Ripple, com importantes atualizações de protocolo, melhorias do DeFi e correções significativas, fortalece ainda mais sua infraestrutura para um mercado mais dinâmico e exclusivo. Nós vemos aqui que, como resultado, o XRP Ledger está preparado para aproveitar esse marco, fornecendo uma plataforma rápida, de baixo custo e segura para títulos digitais. Isso sinaliza não apenas uma mudança tecnológica, mas também uma crescente confiança institucional no blockchain com o futuro dos investimentos. Nós vemos aqui que, para o XRP Ledger, isso abre um caminho estratégico para se tornar uma plataforma de referência para títulos digitais seguros, rápidos e escaláveis. À medida que a tokenização se expande, investidores e instituições podem acessar os mercados de forma mais transparente, eficiente e exclusiva, inaugurando uma nova era para as finanças globais. Tokenizar ativos trilionários exige liquidez profunda, liquidação rápida, baixo custo e confiabilidade institucional. É exatamente esse o papel do XRP Ledger. Quando ações, títulos e ETFs começam a migrar para blockchains, a infraestrutura que sustenta esse fluxo deixa de ser opcional. Ela passa a ser essencial, e infraestrutura essencial é sempre reprecificada. Guarda isso, porque agora a conversa vira totalmente para a valorização do XRP. Estrutura prepara o terreno,
mas preço explode quando dinheiro grande entra na equação. E é exatamente isso que a segunda matéria revela. E se você quer estar do lado de quem entende o movimento antes do capital institucional entrar pesado, se inscreve agora, deixa o like e compartilha. Depois que o trilho está montado, o trem não espera. A segunda matéria, publicada pelo Decryptobase, traz um detalhe que muda tudo. O CEO da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, afirmou que a tokenização de moedas, ações e ETFs é o próximo grande passo do mercado financeiro global. Estamos falando de mais de 9 trilhões de dólares sob gestão. Quando alguém desse tamanho fala, não é opinião, é direcionamento. Nós vemos aqui nessa matéria, eis o potencial de valorização do XRP, enquanto o CEO da BlackRock anuncia a tokenização de moedas e ETFs. Mais abaixo aqui na matéria, nós vemos que discussão sobre a possível entrada do XRP Ledger no mercado de tokenização ressurgiram após comentários recentes do CEO da BlackRock, Larry Fink. Em particular, na Future Investments, Fink explicou que os bancos centrais de todo o mundo estão agora a questionar a rapidez com que poderão digitalizar as suas moedas e o que esta mudança significa para o papel do dólar americano e para empresas de pagamento como a Mastercard e a Visa. Nós vemos aqui que Larry Fink é otimista quanto ao futuro da tokenização, né? O executivo da empresa destacou que, embora a maioria das pessoas se concentre na inteligência artificial, elas ignoram a rapidez com que a tokenização está crescendo. Nós vemos aqui mais abaixo que Fink descreveu essa tendência como uma possível melhoria na infraestrutura do sistema financeiro, sugerindo que a tecnologia está mudando a forma como o dinheiro e os ativos circulam pelo mundo. Ele acrescentou que muitos países ainda subestimam o impacto disruptivo dessa mudança. Nós vemos aqui que, em resposta aos comentários de Fink, Versão Al-Jarrah, fundador da Black Swan Capital e membro conhecido na comunidade XRP, afirmou que a mensagem de Fink corrobora o que a comunidade do XRP acredita há anos, né? Nós vemos aqui que a Al-Jarrah sugeriu que todas as moedas de bancos centrais e ETFs serão eventualmente digitalizados, e essa mudança exigirá uma camada de liquidação única para conectar os mercados globais. Ele afirmou que o XRP se tornará a base desse novo sistema financeiro, né? Mas e o preço do XRP se o XRPL conquistar uma fatia do mercado de tokenizações? Nós vemos aqui que esses comentários indicam que o XRP pode ter um papel importante no futuro financeiro, onde a tokenização domina o mercado. Notavelmente, para avaliar o que isso poderia significar para o preço do XRP, pedimos à inteligência artificial Gemini do Google que apresentasse uma avaliação hipotética. Nós vemos aqui que o chatbot descreveu o cenário como altamente otimista, mas em grande parte possível se a previsão de Larry Fink se concretizar e o XRPL se tornar um importante centro para moedas e ativos tokenizados. Nós vemos aqui que a Gemini ela explicou que se o XRP assumir esse papel, a demanda por XRP poderá crescer significativamente. Em seguida, o chatbot fez referência às previsões de mercado que esperam que o setor de tokenização de ativos atinja entre 10 trilhões e 26 trilhões até o ano de 2030, né? Mais abaixo aqui nós vemos que, utilizando uma estimativa intermediária de 15 trilhões, calcula-se que se o XRPL conquistasse de 1 a 5% deste mercado de tokenização, a capitalização de mercado do XRP poderia variar de 6 trilhões a 30 trilhões de dólares. Com 60 bilhões de tokens em circulação, isso colocaria o preço potencial do XRP entre 100 e 500 dólares. Uma estimativa bastante otimista. Aqui entra a conta que o varejo quase nunca faz. Trilhões tokenizados não ficam parados, eles precisam ser liquidados, transferidos e compensados em escala global. Esse processo exige o quê? Liquidez neutra, rápida e confiável. E esse é exatamente o papel do XRP. Se o XRP assumir esse papel, o valuation muda completamente. Não é mais demanda especulativa, é demanda estrutural. E demanda estrutural cresce em saltos, não em passos pequenos. E é por isso que começam a surgir projeções agressivas quando se conecta tokenização
mais BlackRock, mais XRPL. Não é hype, é matemática. O mercado ainda trata o XRP como se nada tivesse mudado, mas tudo mudou. A regulação abriu a porta. A maior gestora de ativos do mundo apontou o caminho. E o XRP já existe exatamente para cumprir essa função. Quando essa ficha cair, o ajuste de preço não costuma ser lento. Se esse cenário se confirmar, o XRP deixa de ser visto como cripto promissora e passa a ser infraestrutura de liquidação de um mercado trilionário. E quando um ativo assume esse papel, o mercado não pergunta se ele vale mais, pergunta quanto vale controlar essa infraestrutura. O XRP negocia na região dos $2,04, acima de um suporte crítico, mas ainda dentro de uma estrutura de baixa no curto prazo. As médias móveis exponenciais de 9 e 20 períodos seguem inclinadas para baixo, com a curta abaixo da longa, sinalizando pressão vendedora, porém com perda de força. O preço está na parte inferior do canal descendente, região onde historicamente surgem reações técnicas. Suporte imediato $2,05 e 1,95, que é um suporte estrutural. Resistências $2,21, $2,35, $2,52. Acima de $2,69, a estrutura começa a mudar e abre espaço para o XRP buscar patamares de $3 e $3,16. O RSI agora opera na faixa dos 43 pontos, fora da sobrevenda, indicando perda da força vendedora. O gráfico está comprimido. Quando esse tipo de estrutura encontra gatilhos institucionais, o movimento costuma ser rápido. A pergunta não é se o XRP pode subir, é quanto do mercado tokenizado ele pode capturar. E se a resposta for uma fatia relevante, o preço atual simplesmente não faz sentido. E se você quer continuar recebendo análise assim antes que o mercado acorde, se inscreve, deixa o like e compartilha, porque quando trilhões entram em jogo, quem chega atrasado só assiste. Eu ficando por aqui, bons negócios e fui.